Estamos de volta e aqui no estúdio da TV Caxias está o diretor jurídico da UAB, o advogado Lucas Gil, que vai falar um pouco mais sobre as questões polêmicas que estão envolvendo a união das associações de bairro. Seja bem-vindo, Lucas, e para nós começar, vamos falar um pouco mais sobre as gratuidades para os avaliadores populares. Como é que está essa questão? Obrigado, Douglas. Obrigado à TV Caxias aqui pela essa disponibilidade de tempo para a gente poder esclarecer esses assuntos relevantes aí do movimento comunitário. Bom, referente às gratuidades, o famoso passe livre, né, dos presidentes de bairro, nós temos a dizer que o executivo, o Poder Executivo, baixou um decreto, né, o decreto 19.045, onde limitou o número de passes livres aos presidentes de bairro. A lei anterior fala que cada AMOB, né, cada associação de bairro tem direito a um cartão de gratuidade, que é do avaliador popular, o chamado comumente de passe livre. Com essa limitação, que nós não achamos nem um pouco justa, a União de Associações de Bairro entrou, então, com um pedido na Câmara de Vereadores para que esse decreto fosse sustado, né? E assim nós procedemos, protocolamos, né, através do nosso presidente, Valdir Walter, um pedido para que seja sustado este decreto. E isso aconteceu, né, na sessão do dia 14 de novembro, onde foi então sustado, né, pelo decreto legislativo 377-A, onde ele susta parte do decreto, justamente onde fala nessa limitação. Então, a partir de novembro, deveria ter retornado à situação anterior, onde cada MOB tem direito a um passe livre. Contudo, desde daquela data, a Prefeitura ainda não forneceu, através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade, não forneceu esses cartões de gratuidade para os presidentes de bairro, né? Mesmo a UAB indo lá e fornecendo a lista que é necessária. Então, são em torno de 220 associações e nós até agora estamos sem o passe livre. Agora, o que acontece? Nós informamos hoje, através de uma denúncia ao Ministério Público, para que seja apurado, né, essa situação e que seja cumprida a lei, né, que a lei realmente seja cumprida. Porque nós fomos pedir informações lá na Secretaria de Trânsito e nos remeteram à PGM, que é a Procuradoria-Geral do município. Eu mesmo conversando com o Procurador-Geral do município, junto com o presidente Valdir Walter, ele nos relatou que a situação não estaria ali. O único pedido que foi feito à PGM é um estudo de uma possibilidade de ingresso de uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, para se cassar, então, esse decreto legislativo, né? Para que, então, o decreto da prefeitura, né, do prefeito, estivesse valendo. Mas até agora não se tem essa DIN. Isso pode ser ingressado nos próximos dias, enfim. O que nós queremos é que a lei seja cumprida e que seja fornecido os cartões de gratuidade para as AMOBs. E me diz uma coisa, Lucas, qual que é a explicação do município para eles pararem de dar essas gratuidades? Na realidade, eles não deram nenhuma explicação convincente para a sociedade e para a União de Bairros. Simplesmente, nós infelizmente vimos veiculado em alguns jornais da cidade, falando sobre o uso do passe livre, o passe livre é mal utilizado, enfim, nós acreditamos ser de uma grande responsabilidade essas declarações do chefe de gabinete do prefeito municipal, porque a gratuidade, o passe livre, é um instrumento que o presidente de bairro tem para fazer frente às diversas atividades que um presidente de bairro tem. Visitar as secretarias, conversar com os secretários, propor melhorias para os seus bairros. Isso demanda tempo, isso demanda de se deslocar para uma secretaria para outra. Então, essa é a função do passe livre. Se o passe livre foi mal utilizado, se porventura alguém utilizou de maneira equivocada, isso deve ser apontado, deve ser dito e provado, e não simplesmente se largar, incitando até a própria sociedade contra um direito e uma conquista que o movimento comunitário teve. E a própria população pode fazer essa fiscalização, né? Se não for um presidente usando essa... Mas isso é muito fiscalizado pela população, pela empresa, inclusive pela própria prefeitura, pela UAB, inclusive, e
dizer que o passe livre vai ser emprestado para um ou para outro, ou que vai ser mal utilizado, isso é uma falácia, porque na realidade a própria empresa a prefeitura também tem o controle biométrico. Então, se eu uso o meu passe livre, e se eu porventura passar para o outro, na hora vai barrar. E já vai barrar e dizer, olha, não é você que está utilizando. Então, não dá para se emprestar o passe livre para alguém ou se usar isso, é bloqueado. E ainda a própria UAB tem um termo, todo presidente de bairro que ganha o seu passe livre, ele assina um termo de responsabilidade. Né? Perdi o meu passe, ou enfim, o meu cartão de avaliador popular, porque ele avalia o transporte público, ele justamente para poder avaliar o transporte público e dar esse respaldo para a prefeitura, né, ele precisa do passe livre. Sim. Então isso é uma conquista que ao longo dos anos o movimento comunitário né, conseguiu, e a gente vê com muita tristeza a forma como está sendo visto por essa atual gestão, essa parceria que sempre foi muito boa entre União de Bairros, Associação de Moradores e Poder Público. Uma outra questão bem polêmica são as questões da reintegração de posse dos centros comunitários. Parece que agora já foi solicitado mais 4 centros comunitários. Isso também foi veiculado na imprensa hoje. Onde o município tem interesse em alguns centros, né, 4 ou 5 centros comunitários, e estaria propondo então essa reintegração de posse. Nós até o momento não recebemos nenhuma notificação de ação de reintegração de posse. Pode ser que já tenha sido distribuída alguma ação, ou não, ou é a intenção do município distribuir essas ações, mas no momento que recebermos, aí sim vamos encaminhar a defesa, né? Mas esses centros comunitários que foram notificados, isso ainda ano passado, em setembro, todos eles, né, a gente já ingressou com um interdito proibitório e até o momento essa ação está, né, prosseguindo, né, ainda só teve uma audiência em outubro e estamos aguardando ainda, então esses centros comunitários permanecem com as AMOBs que estavam. Tá certo, então muito obrigado por esclarecer essas questões aqui para nós, Lucas, e um abraço. O Jornal de Caxias vai para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí que logo tem a previsão do tempo.